a partir de hoje, né, nós teremos algumas semanas em que nós iremos conhecer, conversar com algumas mulheres que têm as suas vidas registradas na Bíblia. Algumas preleções deste ano falaram sobre os homens. Nós tivemos a preleção sobre Josué e as muralhas de Jericó, que caíram. Tivemos a preleção sobre Timóteo, que era um jovenzinho que ouviu Paulo de Tarso e seguiu os ensinamentos, né? E agora a gente vai começar esse período conhecendo algumas mulheres da Bíblia. As histórias da Bíblia que estão no Velho Testamento, que dizem respeito a um conhecimento muito, muito ancestral, muito antigo, e que Jesus, como um filho, né, de Israel, cresceu e ouviu. Essas histórias que falam de José no Egito, vendido como escravo pelos irmãos, a história de Raabe, a história de Ruth, de Esther, Adão e Eva mesmo, são todas histórias que são importantíssimas, porque elas são histórias estruturantes. Elas ajudam a nos estruturar internamente. Na psicologia, a gente chama isso de arquétipo. Elas são histórias reais ou não, José tendo existido de verdade ou não, o rei Davi tendo existido de verdade ou não, elas falam de seres humanos e das lutas interiores que nós temos. A nossa luta interna contra as nossas sombras, contra os nossos fracassos, as nossas falhas de caráter, os nossos erros, a paralelo a tudo que é luz e tudo que é bondade, beleza, que nós somos, que nós temos. Então, conhecer essas histórias do Velho Testamento, eu queria destacar que tem esse aspecto, porque elas falam a nossa alma, independentemente de terem sido pessoas reais ou não. São histórias que inspiram e que nos ajudam a estruturação da nossa alma, né? Jesus conhecia essas histórias por ser judeu, por ter crescido no ambiente, e não por isso, porque ele é o fundador do planeta, então ele conhecia o que o povo de Israel trabalhava para a psique coletiva, né? E a história de hoje é de uma mulher que está no Novo Testamento, na parte em que Jesus vem ao mundo e traz uma outra maneira da gente olhar para a vida. Não mais pela lei de Moisés, pela lei do olho por olho, dente por dente, mas pela lei do amor, a lei da transformação. Amor a Deus, Pai, amor às pessoas humanas. E hoje nós vamos falar sobre Joana. Joana aparece na Bíblia em dois pequenos momentos. No livro de Lucas. Lucas era um médico grego. O livro de Lucas ele é um livro muito inspirador, e que está na Bíblia. Ele era um médico grego que um dia desceu do navio, que ele trabalhava como médico, num porto, na Síria, e ele ouviu Paulo de Tarso falando. E aquilo deixou Lucas maravilhado. E Lucas, onde Paulo estava falando, ele ia. E ele começou a ouvir sobre Jesus, os ensinamentos, e aí a sua vida foi transformando. E depois ele começou a coletar com os discípulos e com as pessoas informações. Então, no livro de Lucas, ele conta sobre uma mulher chamada Joana. E ele diz que eram algumas mulheres que estavam sempre com Jesus. Era Maria, conhecida por ser de Magdala, que é uma das aldeias do norte do Mar da Galileia, né, a cidade de Magdala, que existe, as ruínas existem hoje em Israel. Joana, Susana e uma Maria, mãe de Tiago. Essas mulheres, Lucas diz em 2 versículos muito pequenos, elas estavam sempre com Jesus e elas sustentavam a missão, o trabalho de Jesus
com os seus próprios bens. Aí vamos fazer uma pausa. Na época de Jesus, as mulheres só podiam andar na rua com os irmãos, com o marido ou algum homem da família. O que essas mulheres estavam fazendo andando com outros homens que não eram da sua família? Então, Jesus começa a partir do seu trabalho, a partir da sua missão, que era estar no meio das pessoas, não só falar para elas, mas fazer. Ele estava mostrando que havia um jeito diferente e melhor das pessoas poderem existir quando elas se respeitam mutuamente e quando a gente reconhece no outro o valor que o outro tem. Então, ele aceitava as mulheres junto dele, porque eram seres humanos, espíritos encarnados que tinham necessidade também de redenção e de serem tocados pelas palavras de Jesus. Então, já começava por aí das pessoas estranharem Jesus andando com mulheres, né? Não gerou grandes problemas, mas era um grupo. Lucas diz que eram mais ou menos 20 pessoas, e essas mulheres sustentavam com seus próprios bens. Então, se as mulheres não tinham tanta liberdade para sair sem um homem da família, como é que elas tinham bens? Tinham. Algumas mulheres tinham o seu próprio rendimento. Semana que vem, a gente vai ver uma das mulheres do Novo Testamento que tinha renda própria, né? Não percam, semana que vem. Elas podiam ter dinheiro de herança da família, do pai, dinheiro do próprio casamento, que era o caso de Joana, dinheiro de um divórcio ou de uma viuvez, de uma propriedade. Então, essas mulheres sustentavam financeiramente. Tem um autor que eu li essa semana que diz que não era que elas lavavam louça, que elas faziam comida para o grupo. Eram mulheres que escolheram estar ali e financeiramente sustentar Jesus e os discípulos, assim como outros homens e outras pessoas que também fizeram. Mas eu queria destacar isso. Como é que é você colocar os seus próprios recursos, a sua herança, os seus rendimentos? E saindo da parte financeira, como é que seria para cada um de nós colocar aquilo que é mais precioso para você em favor de uma atitude que leva ao bem, que leva ao bem de todas as pessoas, a um bem coletivo? Como é que seria pegar o dinheiro da sua herança e sustentar uma ideia? Sustentar alguém que demonstra, não só o que fala, demonstra por comportamento e tem uma atitude de profundo amor. Como é que é para a gente isso? E Joana vivia um conflito muito grande, porque ela era casada, ela era nobre, tinha um acesso à nobreza de Israel na época de Jesus. Ela vivia num palácio. Hoje as ruínas desse palácio ficam no alto de um morro que chama Macairos, era onde Herodes Antipas vivia. E o marido de Joana trabalhava e cuidava desse palácio, era quem administrava a residência de Herodes Antipas. Era uma espécie de mordomo, governanto, né? Alguém que cuidava de empregados, da despensa, da entrada e saída de dinheiro, né? Então, Joana vinha nessa condição, rica, mas ela procura Jesus porque ela estava muito doente. Joana sofria e tinha muitas dores. E depois que Jesus cura Joana e ela continua ouvindo Jesus em todos os lugares que ela podia, uma vez ela vai perguntar para Jesus, pedir ajuda. Essa conversa está registrada no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E Jesus estava descansando na casa de Pedro, que morava com a sogra, porque a casa era da sogra de Pedro, né? E era ali em Cafarnaum, na beira do lago de Genezaré, né, o lago de Tiberíades, que Jesus montou o seu recanto, né?
descansava ali, conversava com seus discípulos, e era um momento que ele estava lá, e Joana procura Jesus, muito angustiada, cheia de dores e de sofrimentos. E essa conversa, Joana se queixa do marido. Humberto de Campos vai dizer que ela se sentia numa vida vazia, que não havia sentimentos. Ela não tinha parceria do marido, o marido não a compreendia. Ela tentava falar dos ensinamentos de Jesus e ele não queria saber. Ele era banal, frívolo, um tanto quanto irresponsável nesse sentido, e ela ficava muito amargurada, porque não tinha apoio dele. Então, ela diz o texto do Humberto de Campos que ela fez uma queixa longa, citando todas as amarguras dela, todas as suas contrariedades, porque ela não concordava com a vida fútil do marido. Já vou falar um pouquinho dele, o que o Humberto de Campos conta, né? Mas ela está ali conversando com Jesus, falando das lutas dela, dos medos que ela tem. E Jesus ouvindo com muita doçura. Será que às vezes a gente também não procura Jesus ou procura um amparo espiritual só com queixas, nos queixando muito do filho, do marido, do cunhado, da cunhada, da sogra, queixa sem fim, estou contrariada porque eu me esforço tanto, eles não reconhecem. Minha mãe não me reconheceu, minha mãe me abandonou, meu pai. Isso não quer dizer que isso não seja uma dor real. É sim. Mas o que eu estou colocando é, será que a gente não enfileira essas queixas, igual a Joana fez? E ali num longo discurso, o tempo todo nós estamos nos queixando. Será que a gente não é assim também? Por isso que essas histórias são importantes para a gente, as histórias que estão na Bíblia. Eu vou fazer uma pausa para falar do marido dela. O nome dele era Cusa. Cusa era um homem que, por trabalhar para Herodes, ora ele era judeu e estava junto com os judeus nos cultos do judaísmo, ora ele fazia as adorações aos deuses romanos. E ele se sentia bem nesse tipo de não coerência, porque isso garantia para ele estabilidade financeira, alguns contatos com as pessoas. Então, ele vivia uma vida fácil, com algum tipo de renda, em função de, ora ele era uma coisa, ora ele era outra. E as práticas religiosas dele eram mais exteriores. Jesus até vai trabalhar um pouco esse assunto com Joana, né? E ele adorava deuses de pedra, quando Joana estava procurando o Deus vivo, o amor, a parceria. Então, era um pouco essa a queixa de Joana, porque ela não via sentido naquilo que o marido fazia. E o interessante era a Cusa procurando duas casas. Cusa procurava dois tipos de tratamento, né? Foi aí que eu achei interessante, pediram para eu falar sobre isso, né? Não dá para seguir a dois senhores, como disse Jesus, né? Você vai agradar um, desagradar o outro. Então, a gente tem coerência. Esse homem, que era marido de Joana, não era coerente. O texto fala que ele era um tanto quanto inconsequente nas suas decisões ali. E Jesus vai falando para ela que ela poderia aplicar no cotidiano, no amor a esse marido, aquilo que ela estava aprendendo. E ela, ainda contrariada, diz: Mas, Senhor, não seria melhor eu impor os princípios do Evangelho? Eu, sabe, chacoalhar ele, fazer entrar na cabeça desse homem que ele está sendo frívolo, que ele está sendo superficial? E Jesus, amoroso, responde para ela: O que é mais difícil?
a pessoa que, ao dar as suas braçadas, consegue chegar a outra margem do rio, alcançando a margem do conhecimento espiritual? Ou é mais difícil para aquela que ainda está se debatendo nas ondas, que está se afogando na ignorância, na indolência? Ah, eu não vou fazer nada, não vou me posicionar, deixa. Na inconstância. Ora eu estou, ora eu não estou. O que seria mais difícil? Ele pergunta para ela. Para quem já alcançou algum conhecimento ou para quem ainda está se debatendo nas ondas? E ele continua, porque Deus não impõe a sua verdade e amor aos tiranos da terra. Deus não impõe o amor aos tiranos da terra. O amor, ele tem uma forma de atuação que é paciente e que é constante, persistente, esperando o tempo. Então Jesus diz para ela, se ele não te compreende, um dia ele vai te compreender. Ele é leviano, ama-o, sirva a seu marido, as pessoas que são ruins, sirva-as com amorosa dedicação. Uma das características da personalidade de Joana de Cusa tinha uma dedicação rara. Rara. Humberto diz que ela tinha uma alma nobre, um caráter nobre e elevado, e uma capacidade de dedicação rara. Jesus pega esse ponto dela. Dedica-te a teu marido de forma amorosa. Não se colhe frutas de um espinheiro. É necessário paciência, poda, arar a terra, preparar, semear, para que no futuro você colha uvas. Eu estou parafraseando Jesus um pouco. Então, para a gente ir caminhando para o final, Joana vai e começa a se dedicar ao seu marido. E tempo depois, ela tem um filho. Ao longo dos anos, ela sustentando o ministério de Jesus com dinheiro próprio, o marido entra numa dívida muito grande, provavelmente Herodes morre, e ele fica desesperado, ele fica irracional, e Joana lembra das palavras de Jesus. Tenha paciência, não entre em discussões que não sejam racionais, né? Não perde tempo com isso, trabalha em silêncio com amor. Então, ele fica gravemente doente, ele morre numa noite desesperado, durante uma noite, atribulado pelos cuidados que ele não teve com ele mesmo, espiritualmente falando. E Joana fica viúva e vai trabalhar cuidando dos filhos dos outros, leva o filho dela. Então, Joana, o restante daquela encarnação dela, ela passou de rica e nobre a ser serva, a ir com os seus empregadores para cuidar das crianças, por exemplo. E ela se dedica plenamente a esse evangelho do amor e da paz que tocou o coração de Joana e a renovou. O finalzinho da história de Joana é no circo romano, com os cristãos sendo mortos no ano ali que Nero estava intensamente fazendo esse tipo de atividade. E o filho dela se desespera e pede para ela negar Jesus. E ela diz, filho, Jesus passou pelo sofrimento, a gente também pode testemunhar. Então, ela enfrenta ali o final da vida dela, já bem idosa, de cabelinho branco. Aí a gente tem umas notícias da área espiritual para a gente encerrar, que essa mulher vai voltar em algumas encarnações, porque a gente, né, acredita em encarnação. Ela vai voltar no século XV como Joana Inês, vai ser uma poetisa, uma freira no México. Ela volta no século XIX, no Brasil. Ela vai morrer em 1822, no meio da época da proclamação da independência, como Joana. Eu anotei o nome dela, mas eu esqueci.
Ah, tá aqui. Joana Angélica de Jesus, ela vai defender as freiras de um convento na Bahia. Estava sendo atacado por soldados portugueses, ela fica na frente para que as freiras fugissem, e ela é morta na porta do convento. E a gente conhece essa amada Joana de Cusa como Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco. Então, ela conseguiu, ao longo do tempo, praticar, como Jesus, praticar aquele amor silencioso no trabalho e dedicação, porque tudo demanda tempo, para nosso próprio aprimoramento e também para o aprimoramento espiritual de todos que estão na nossa família, ao nosso redor. Tá bem? Um dia a gente chega lá.